agradeço aos profissionais que dedicaram seu tempo para engrandecer esse evento e aos gestores de saúde que criaram condições para a participação desses profissionais. Eu gostaria de convidar a professora Adriana Gledzinck para subir ao palco e fazer a apresentação. A doutora Adriana, ela é doutora, mestre e especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais, MBA em administração hospitalar, diretora voluntária do Movimento Orgulho Autista Brasil, é gestora das câmaras técnicas do CRO de São Paulo, na odontopediatria, paciente com necessidades especiais, ozonioterapia, homeopatia e hipnose. Ela é especialista em educação especial com ênfase em materiais estruturados para o autismo. Única cirurgiã dentista vencedora do Prêmio Orgulho Autista Brasil. É responsável pelo blog Autismo e Odontologia, coordenadora voluntária estadual do Movimento Orgulho Autista Brasil, MOAB, de São Paulo. Ela é docente da Clínica de Odontologia da Universidade Anhanguera, Campus Marte, São Paulo, nas disciplinas de atenção à pessoa com deficiência e odontologia hospitalar. Hoje, a professora Adriana participará no nosso congresso, ministrando o curso sobre saúde bucal da pessoa com deficiência, com ênfase no autismo. Muito obrigada, doutora Adriana, e sinta-se em casa. Obrigada. O em casa já é um pouco mais difícil, né? Porque no estádio, gente, eu não estou em casa. Eu falei que em casa eu ia estar dentro da sala de aula. Agora aqui não estou nada confortável de chegar e estar no estádio. Mas vamos lá. Gente, bom dia, né? Obrigada aí pela acolhida de vocês. Realmente é um evento para mim, nesses meus 29 anos de odontologia e parte deles na docência, é 100% inédito eu estar dentro de um estádio, né? E não tenho nem muita noção do som e tudo mais, que professor está sempre dentro da sala de aula, né? Quando a Cássia me perguntou, professora, você precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso, uma sala de aula, porque acho que eu vou desorganizar aqui. Então, se eu tivesse o pé no autismo, com certeza eu já estava bem desorganizada de estar aqui. Mas vamos lá. Eu estou bastante feliz de estar com vocês, principalmente de ser um evento que está sendo promovido para pessoas que atuam no serviço público, né? Porque eu acho que é isso que a nossa população mais precisa, desse tipo de parceria. Não trouxe um número gigantesco de slides, porque eu tenho uma prática clínica sentada no mocho. Então, eu estou aqui para também aberta aos questionamentos de vocês, quem quiser perguntar alguma coisa sobre a realidade clínica, né? Então, assim, eu tenho alguns anos de experiência na área que eu vou falar, mas esses anos estão divididos com a prática clínica. Então, não sou eu como o Marcelo, que está aqui, também especialista em PNE e outras especialidades, nós atendemos. Então, eu acho que essa voz de quem atende é bastante importante para quem está sentado aí, porque nós somos iguais, né? Então, assim, o problema, as dificuldades que vocês têm na prática clínica de vocês, com certeza é a dificuldade que nós temos, já passamos e enfrentamos, né? Então, a gente pode dividir esse conhecimento. Então, eu acho que parte desse congresso tem esse olhar também. Quando, então, nós falamos da atenção à pessoa com deficiência, eu trago uma questão que eu sou realmente, nesses anos, eu acabei me tornando uma pessoa militante pela inclusão da pessoa com deficiência, muito além da odontologia. E durante a minha prática, né, eu acabei tendo um diagnóstico, então, de pessoa com deficiência.
Então, eu sou uma pessoa com deficiência oculta, né? Então, eu poderia usar aí um cordão de girassol, que vocês viram que nós temos aí uma lei federal do cordão de girassol por conta das deficiências ocultas. E isso é bastante importante de a gente entender, porque às vezes podemos estar recebendo uma pessoa com esse cordão de girassol e temos que entender que ele pode ter uma deficiência oculta. E parte dessa palestra, nós vamos estar falando sobre não só inclusão de pessoa com deficiência, mas o olhar da pessoa com deficiência, né? O olhar em que sentido? De você ter um olhar não para a deficiência, mas um olhar para a pessoa. O que é que eu vou atender, o que é que eu vou acolher, o que eu posso fazer por aquela pessoa, por aquela condição. Lembrando que qualquer pessoa, um dia, a deficiência pode estar mais próximo à vida dela do que nós imaginamos. Então, às vezes, a gente sempre olha a deficiência como a deficiência está na casa do outro, né? A deficiência não está na nossa casa. Só que, às vezes, essa deficiência chega à nossa casa. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, ela pode chegar na forma de você ter uma pessoa que te cuidou a vida inteira e, de repente, ela precisa de cuidados, como das condições degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, né? Às vezes, a deficiência chega em você e você vai ter que se adaptar a essas condições. E, às vezes, você pode ter aí os seus filhos com algum diagnóstico de alguma deficiência. Então, a deficiência, ela não está na casa do outro. A deficiência, ela pode estar na nossa casa. E a gente tem que ter esse olhar. Ah, mas durante a vida, então, eu vou precisar ter esse olhar à deficiência e eu preciso, então, necessariamente atender a todos? Não. Nós precisamos olhar a deficiência, reconhecer e dar um caminho, né? Não necessariamente eu preciso ser capaz de acolher e atender a todos, mas eu preciso saber dar um caminho para aquela família que está ali procurando a gente, porque ela precisa de uma guia, ela precisa de um direcionamento. Ela está com um filho, ela está, ou ela, pessoa, ou ela está com o seu pai, sua mãe, alguém precisando, às vezes, de uma orientação. Que caminho que eu tenho que seguir? E a gente pode até falar, eu não quero atender, eu não sou capaz, não é o que eu quero, mas eu preciso dar um direcionamento. E, para isso, enquanto profissionais de saúde, nós precisamos conhecer quais os caminhos, que caminho que essa pessoa deve seguir e orientar, né? Então, eu acho que parte dessa palestra é importante nesse sentido. Não necessariamente todos aqui vão querer atender, nós vamos focar um pouquinho mais para frente no autismo. Nem todos vão atender o autista, mas nós podemos ter um olhar para essa família que está sofrendo e falar, mãe, pai, o caminho é esse aqui. E, às vezes, você só dá o norte. E você vai estar fazendo a sua parte de educador de saúde bucal, você vai estar fazendo a sua parte de profissional de saúde, dando o caminho, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que eu tenho 2 mãos esquerdas para fazer uma endo. Eu não sou capaz de fazer uma endo bem feita, mas eu sou capaz de indicar um colega que faz uma endo bem feita. E é a mesma coisa para o atendimento à pessoa com deficiência. Eu não preciso ser o melhor, eu não preciso 100% fazer, mas eu tenho que dar o caminho para essa pessoa. O que eu não posso é virar as costas e ver o que a gente presencia isso no Brasil todo e em todos os lugares, né? E aí, às vezes, vocês estão aqui no Paraná e falam, ah, talvez o Paraná não tenha, São Paulo deve ter. Não, essa fala é a mesma em todos os lugares. Essa fala é a mesma em todos os lugares. Então, parte do que a gente vai falar é um pouquinho sobre isso, né? Então, a minha vida dentro do atendimento à pessoa com deficiência iniciou um pouco depois da minha formação. Então, eu me formei aí há uns anos, né, em 1994, alguns talvez não tinham nascido, e não existia a minha especialidade, que é a odontologia para pacientes com necessidades especiais. Mas as pessoas já faziam, né, depois que nós tivemos a normativa e tivemos essa especialidade só lá em 2001, via conselho. Mas nós já fazíamos. E aí, comecei a atender e comecei a ver que eu não conhecia, não conseguia, isso eu estou falando de alguns anos atrás,
eu tinha uma dificuldade enorme de atender o paciente com TEA, que na época não era nem chamado TEA, não era o transtorno do espectro autista, né? Era o paciente com autismo, autismo infantil, transtorno global de desenvolvimento, e assim vai, porque ele se tornou TEA a partir de 2012. Então, eu também não conseguia atender. E aí, fui começar a procurar outras formas de ver essa pessoa, pensando em quê? Como que a educadora, eu estou falando aí da parte, né, de educação mesmo, como que essa professora mantinha essa criança sentada na cadeira durante 4 horas, ensinava essa criança a ler e escrever dentro das suas limitações, e eu não conseguia colocar essa criança na cadeira meia hora para fazer uma prevenção. Então, fui buscar nesse conceito da pedagogia, e por isso que eu fiz uma pós em educação especial, para quê? Para entender as práticas de manejo, ou as práticas, quais eram as formas que esses profissionais usavam, que eu pudesse ajudar a trazer para a odontologia. Então, nesses anos, então mais de 20 anos que eu estudo o TEA, todos os cursos que eu fiz nesse sentido foram fora da odonto. Porque a odontologia é a mesma para todos, não muda, né? Então, nós sabemos o que fazer depois que esse paciente abriu a boca, depois que ele ficou quieto ali para ser atendido. O problema é ele ficar naquela posição. O que é que eu tenho que fazer, né? Então, nesse sentido, fui buscar os cursos fora. Então, no momento, essas horas que a gente tem um pouquinho para falar sobre hoje, eu vou misturar um pouquinho de estruturas que a gente pode usar na nossa prática clínica, mas que são usadas aí na psicologia, na fonoaudiologia, na pedagogia. Então, são outros profissionais que já fazem isso com excelência e dá para a gente usar. Então, hoje, nós temos várias publicações já na odontologia, que quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha para pesquisar, né? Então, hoje, nós temos. O que nós temos que entender? Que elas são válidas para tudo, é receita de bolo, dá para você abrir, é técnica, dá para você abrir, seguir, vai dar certo? Não. Aí a gente já tem que iniciar isso tendo a ideia que nós temos limitações, que cada pessoa é única e que você vai fazer o melhor que você pode. Pode ser que aquilo dá super certo para um e não vai dar super certo para o outro. E isso não pode frustrar o profissional. Porque, às vezes, ele atendeu 1, atendeu 2, e ele se frustra, e ele fala, puxa, não, eu não sirvo. Eu vejo lá na internet que o fulano postou um vídeo, e, nossa, aquele atendimento foi maravilhoso. E aqui eu estou tentando, e não é maravilhoso. Mas o que ele tem que entender? Que aquele vídeo que o fulano postou na internet é o melhor caso da vida dele. Não é a prática diária. Então, quando vocês iniciarem tendo esse olhar, você vai vendo que você está fazendo o seu melhor. Aquele momento ali é o seu melhor vídeo. Às vezes não é aquele que você está vendo na internet, mas é o seu melhor vídeo do dia, né? Porque você está fazendo o seu melhor. Então, não desanimem, eu acho que é o primeiro ponto, porque a gente tem muita gente que precisa de cada um de vocês que está sentado aqui, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso.